Mais uma vez estamos aqui batendo um papo no canal Cacau do Rio e dessa vez com uma pessoa amiga, um professor que eu conheci no seminário, mas a sua origem também é baiana. Sim. O professor Silvino Neto foi professor no Seminário do Sul, nosso professor, um homem que, apesar dos seus 80 anos, corre todo dia na praia e tem sido um grande sonhador, um homem que é apaixonado por educação. São vários projetos e eu me lembro muito bem, Silvino, quando começou aquele projeto da Faculdade de Educação Ciências do Seminário da Educação do Sul, que eu era, na época, membro da junta do seminário e nós tivemos muitos encontros para discutir esse projeto. Muitos encontros dentro dos desencontros. Afinal de contas, como é que ficou aquele projeto? Morreu ou aquele projeto andou? Fala um pouco sobre esse projeto. Não me provoque. Vou lhe provocar. Águas passadas não movem moinho, né? Mas a verdade é que realmente a proposta era grande e ela não tinha uma originalidade no sentido de que havíamos encontrado, inventado a pólvora. Fazia parte de todo um processo que recebemos como herança, inclusive dos missionários americanos, que quando vieram para o Brasil, eles também tinham um sonho na área de educação. E a ideia de cristianizar, dentro de uma conotação mais religiosa evangélica, era através da educação. E por isso surgiram os colégios, e você é fruto também de um dos colégios, não é isso? Lá de Jaguaquara. Lá de Jaguaquara, é verdade. Isso, né? E eu também, até certo ponto, do Colégio Batista aqui no Rio de Janeiro, ainda que eu não fizesse todo o meu curso, apenas cursei 2 anos. E quando eu fui para o seminário, eu fui com este sonho de oportunizar aos alunos, dentro de um novo momento em que o Brasil também estava passando, com a regulamentação dos cursos superiores e de exigência de habilitação dos professores nos cursos de pedagogia, então resgatar um pouco deste sonho também missionário na área da educação. E por isso surgiram os grandes colégios, e era sonho, por exemplo, do Shepard, a criação de uma universidade. E até o momento nós não tínhamos uma faculdade ligada mais diretamente a um seminário, que sempre, ou através daqueles momentos, tinha os cursos livres. Mas você fala que esse projeto educacional, ele nasceu também com os americanos do sul dos Estados Unidos, e nós tivemos grandes colégios batistas espalhados no Brasil. Eu lhe pergunto, como anda hoje os colégios batistas no Brasil? Esse projeto ainda é um projeto dos batistas? Esse projeto tem dado certo? Porque a gente, de vez em quando, ouve que os colégios batistas estão passando por uma crise muito grande. Não só batista, mas os colégios confessionais. O que está acontecendo com esse segmento da educação no meio protestante, no meio evangélico? Eu não sou a pessoa mais certa para responder essa pergunta, porque... Ou essa provocação? Essa provocação, até porque eu me afastei um pouco. Depois da minha saída do seminário, onde eu ministrei durante 33 anos, e ainda pegando um gancho do que você perguntou na sua primeira colocação, nós elaboramos um projeto pedagógico da criação da Faculdade de Ciências da Educação, como disse, na inspiração também dessa ideia de que os batistas tivessem uma faculdade, aliás, uma universidade, assim também
como os católicos, por exemplo, não é uma questão de briguinha, você tem, eu também quero ter, não é por aí, mas de contribuir para a formação, né, científica, tecnológica do povo brasileiro, como a PUC. E é interessante, talvez isso poucas pessoas sabem, que dizem que a PUC nasceu também de uma inspiração que veio através de um professor que era do Colégio Batista. Sonhador como você. Mas eu não gosto de ser chamado só sonhador, não. Eu gosto de sonhador realizador. Senão a gente fica só naquele mundo Não, mas você sonha e realiza. Você é um professor que realmente deu e está dando grande contribuição na área da educação. Não só na educação evangélica, mas secular. Você passou anos e mais anos na Cefet. Não, eu continuo. Professor, e continua lá como professor. Sênior não remunerado, então, porque eu fui aposentado por ter cometido o crime de completar... 75 anos. Não, 70. Eu não 70, peguei, na época eu não peguei a bengala de 75. Sim, foi, por pouco tempo não pegou, não foi? Não, eu sempre chego atrasado ou adiantado, nunca chego na hora certa. Esse é o meu problema. Mas voltando à questão da faculdade, ela foi aprovada pelo MEC com avaliação máxima e ela iniciou com um curso de pedagogia. E, na verdade, a gente não tinha uma proposta de ser mais um curso de pedagogia, mas com um diferencial. E já naquela época, nós vislumbrávamos ter uma proposta pedagógica muito mais ampla e que contemplasse o indivíduo como pessoa, acima de tudo. Não é? E aí, voltando para o caso, para não perder nessa minha fala, da PUC, que esse professor, fazendo parte do grupo docente, né, da instituição, do Colégio Batista, ele ouviu dos planos do Dr. Shepard, que era de criar uma universidade aqui no Brasil a médio prazo, naquela época, né? E ele levou essa ideia a um grupo também de associação, creio, de professores, né, também da época lá da PUC, ainda não estava organizada, mas uma associação católica. E eles pegaram também a ideia, e hoje nós temos a PUC, que é um potencial, que é uma grande instituição. Infelizmente, nós não conseguimos emplacar com uma universidade nossa. Silvino, dentro desse contexto de seminário, de faculdade, você sabe que eu também sou um grande sonhador e você conhece um pouco da nossa história. E uma das grandes frustrações que eu tenho é que a Associação dos Ex-Alunos do Seminário, a qual não foi eu que criei, mas eu regulamentei, eu fiz os estatutos, eu fiz belíssimos encontros, e hoje a associação ela está um pouco parada, e eu tenho cobrado isso, não cobrado, mas falado com o pastor Brandão, que é o atual diretor do seminário, para que essa associação pudesse ser reativada, daria uma grande contribuição para o seminário. E nós estamos aqui nesse bate-papo e falando do seminário que nós convivemos lá por vários anos. O que é que você acha da gente incentivar ao nosso diretor, que é um homem brilhante, o pastor Fernando Brandão, para a gente realmente colocar essa associação para funcionar? Há muitos ex-alunos aí brilhantes aqui no Rio de Janeiro que poderia ser o presidente dessa associação. O que é que você acha desse trabalho, nós que somos sonhadores e realizadores também? Cacau, eu acho que não precisa estar atrelado ao Seminário do Sul, até porque o pastor Brandão também, ele já tem muita coisa, são muitos apelos. Sim, mas ele não seria o presidente, mas teria um presidente. Não, mas tá aí, eu quero fazer uma provocação. Por que nós não ressuscitamos, já que você disse que estava, né, que essa associação está quase que na extrema-unção, né? Mas eu acho que nós poderíamos, quem sabe, vamos lançar? Nós já tivemos o nosso encontro aí no sábado recente, da outra semana recente,
de comemorando alguns seus ex-alunos. 80 anos, e muitos ex-alunos estavam ali. Nós tínhamos um grupo bom, cerca de 60 ex-alunos, fora aqueles que assistiram virtualmente. Por que a gente não tem a iniciativa de... Tá? E continua dando o apoio necessário ao seminário como instituição, não é, que merece esse crédito, mas eu acho que a iniciativa pode ser nossa. Topa? Eu sempre topo, tanto é que estou aqui provocando isso e gostaria muito, até financeiramente seria bom para o seminário, a gente, através da associação, conseguir fazer um fundo para ajudar aqueles alunos que não têm condições de bancar o curso de teologia. Muitos deles hoje nem a própria igreja tem condição, e hoje há muitos ex-alunos numa situação de conforto que pode ajudar sem muito sacrifício. Tem hoje juízes, desembargadores, advogados, outros profissionais que passaram pelo seminário e que poderão realmente dar essa contribuição ao seminário. Eu gostaria muito de ver essa associação funcionando e acho que estamos num momento muito bom para isso. E eu quero colocar também a nossa organização social. Vamos chegar lá. Isso, o professor José Luciano Lopes, que tem o nome Fantasia Brasil Forte, para ser parceiro desse projeto. Até porque um dos nossos projetos é o que nós chamamos Teolegado Roberto Alves de Souza, que foi ex-aluno do seminário, foi ex-aluno do Colégio Batista, ex-reitor do seminário. E a ideia é exatamente esta, o Cacau, pelo legado teológico que ele deixou, nós estimularmos aqueles que pretendem fazer o curso de teologia, não necessariamente serem pastores ou pastoras, mas estudarem teologia. E nós temos, inclusive, na nossa organização, Brasil Forte, no nosso site, uma galeria e que dedicamos a pessoas que têm os diversos talentos dentro das inteligências múltiplas. E uma dessas inteligências é a inteligência espiritual, que nós poderíamos fazer esse casamento, certo? Aqueles que têm uma vocação para a área teológica, eles poderiam estar atrelados ao projeto Teolegado Roberto Alves de Souza, com ex-alunos egressos, né, do Seminário do Sul, e aí com a sua participação, encabeçando, porque você não deixou de sonhar com essa ideia. Encabeçando não diria, mas dando minha contribuição por trás da cortina, atrás do biombo, ajudando, que eu acho que seria fantástico para o seminário. Mas, Silvino, eu queria que você falasse um pouco também desse seu novo projeto empreendedor, que é a Fundação Luciano Lopes, que é um ex-aluno do seminário, um homem fantástico, que, aliás, passou também pela política, foi candidato a deputado, a vereador da cidade do Rio de Janeiro, Isso. E um professor de mão cheia. E hoje você está desenvolvendo um projeto extraordinário na área da educação, que é sua paixão. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, Luciano Lopes, que tem um nome de fantasia, como você fala, Brasil Forte. Esse Brasil Forte, ele me cheira tanta coisa, mas fala um pouco do projeto aí educacional Luciano Lopes. Primeiro, a gente não pode deixar que o nome fique refém de uma ou duas pessoas, não é? Então, esse nome Brasil Forte, ele não foi criado ontem, não é? Ele foi criado antes de 2018, etc, etc, etc. Já que a nossa organização ela tem mais de 20 anos. E é pedir demais, você pedir que um baiano fale pouco sobre isso. Pouco. Sobre um projeto Dois baianos aqui juntos, eu acho que esse podcast vai demorar aí umas 3, 4 horas no mínimo, né? Mas vamos lá. Essa nossa organização social Brasil Forte, ou José Luciano Lopes, ela foi fundada inclusive para dar suporte, na época, ao ensino teológico, no sentido de
prover também bolsa de estudo para os alunos. Então, ela foi se desenvolvendo. Depois, a minha saída do seminário, nós não tivemos oportunidade de atuar mais diretamente. Mas, na época, nós participamos ativamente. Lembra da campanha de alfabetização, né? No tempo da Dona Ruth, esposa do Fernando Henrique? Ela lançou essa campanha de alfabetização solidária e nós abrimos as portas através também, não somente da organização José Luciano Lopes, da UCIP, mas também da própria Faculdade de Educação. E num dos eventos que nós tivemos, nós abrigamos ali no seminário mais de 110 professores que vieram de vários estados do Brasil para capacitação na área de alfabetização. E foram momentos assim inesquecíveis, não é? Então, uma contribuição do seminário via Faculdade de Educação e com o suporte do professor José Luciano Lopes. O professor José Luciano Lopes já havia falecido, mas eu acho que ele ficaria realmente encantado com este evento, e inclusive de outros. Nós tivemos várias reuniões com a presença de políticos também, essa linha de justiça social, em que os seminaristas, muitas vezes alheios à vida política, tiveram a oportunidade de dizer por que eles estão ali envolvidos no reino de Deus e têm que se envolver também, não necessariamente com vínculo político partidário, ainda que isso seja um dever cívico também, mas como uma visão cristã de reino de Deus, cidadania, né? Então, através do professor José Luciano Lopes, que foi um educador que começou a estudar com 18 anos de idade. Você estava falando sobre os colégios batistas. Ele veio do interior, creio que do Espírito Santo, e procurou o Colégio Batista em Vitória, que parece que já não existe mais também. Aos 18 anos, ele fez o curso de alfabetização lá. E ele, como tem um potencial, né, fora do normal, né, ele dedicou seus estudos e veio a fazer o curso de filosofia, fez o seminário, foi professor do seminário, foi professor do Lafayette, se candidatou na vida política e também, amante da educação, ele defendeu a bandeira do Pestalozzi, inclusive também, Cacau, com educação inclusiva, dedicando-se às pessoas deficientes, né, etc. Então, nós resolvemos honrar o seu nome, dando o nome do professor José Luciano Lopes. E a nossa organização ela ficou um pouco parada com a minha saída também do seminário, e eu, como servidor público, eu voltei à atividade como servidor público, eu não poderia estar presidindo a organização. Depois da minha aposentadoria, então nós revitalizamos a UCIP José Luciano Lopes, que passou a ter o nome fantasia de Brasil Forte. E hoje essa entidade, ela funciona no Rio de Janeiro, tem uma sede, como é que é? Para fins de alvará, nós temos que ter uma sede. Sim. Mas a gente sempre diz que a sede dessa organização está no coração da pessoa. Está no coração do cidadão. É aí que ela deve estar instalada. É aí que ela começa, não é isso, a refletir os ideais, os sonhos de cada um. E nós estamos aqui com essa proposta do engajamento, estatutariamente, o engajamento da sociedade civil, através das suas representações, que é a família, igreja de qualquer credo religioso, a escola, né, as instituições sociais e também as empresas. E hoje nós estamos também abrindo esse espaço para a mídia, porque a mídia
está exercendo muita influência na sociedade. Principalmente a mídia eletrônica, através das redes sociais. Sim. E por isso que eu digo também que Brasil Forte não tem a sede no Rio de Janeiro. Uhum. Brasil Forte, ele está em todos os cantos do Brasil e, por extensão, estamos chegando em Portugal com as nossas propostas, principalmente com a base teórica que nós abraçamos, e quando tiver oportunidade a gente fala sobre esta base teórica, o referencial teórico, que eu acho que é um diferencial de nossa organização social. Nós estamos aqui batendo um papo com o professor Silvino Neto, e você, querendo acompanhar, vai lá em @CacauDeBritoOficial para que você possa realmente conhecer mais esse projeto do grande professor baiano Silvino Neto, que foi realmente na década de 70, 80, 90, deu grande contribuição a nós que passamos pelo Seminário do Sul. Eu cheguei no seminário na década de 80, no início da década de 80, e o professor Silvino Neto já era um grande nome daquela instituição. Grande por sua Era parte. um mito, todo mundo realmente fazia referência, porque realmente era um educador, é um educador de mão cheia, um homem apaixonado por educação, e que todos que passaram ali naquela casa, que nós tanto amamos, o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, lembra desse nome. E ele está hoje com 88 anos. 88, que 80 anos, 80 anos, mas sonhando como nunca. Professor Silvino Neto é daqueles homens que sonha e tem realizado vários encontros, tem provocado vários encontros, e o último que eu participei foi exatamente há pouco tempo no Seminário do Sul, onde vários ex-alunos, acho que mais de 60 ex-alunos, foram ali para dar um abraço nos seus 80 anos e vendo coisas grandiosas. E nós estamos aqui batendo esse papo com o professor Silvino Neto, ele que tem um trabalho efetivo na área da educação, e ele poderá falar, você convidando para ele falar sobre esses projetos, ele terá o maior prazer de ir fazer palestra. Tem algumas literaturas escritas que ele vai falar um pouco sobre essas literaturas, fruto desse projeto tão importante para a sociedade brasileira e, de maneira específica, para a sociedade do nosso estado, que aqui ele vive, como eu, no Rio de Janeiro. Pois é, Cacau, quando você estava falando, eu me reportei à sala de aulas, aquela sala 301, você no curso da noite, não foi? Não era o curso da noite? Eu comecei à noite, mas logo fui pela manhã. Isso, no curso da noite, né, no seu primeiro ano. Que eu era bancário naquela época. Isso, você mais ou menos ali na parte do centro da aula, sempre assim, buscando, irrequieto no sentido de estar sempre pensando, sempre produzindo, sempre se relacionando. Me veio essa imagem agora perfeita, viu? E a mesma cara. E me veio também essa imagem aqui, ó, tá? De uma foto de você assinando aí um documento de um dos nossos projetos lá da faculdade. E eu não sei se eu deixo essa foto com você, porque essa foto também me é muito cara, viu? E você também, não sei se você se lembra, que em parte eu sou cidadão fluminense por uma intermediação sua. Lembra não? Você ganhou o título, né? Rapaz. É verdade. Pois não, então vamos lá sobre o referencial teórico da nossa organização. Como educador, como você disse, apaixonado pela educação,
e por isso eu fui galgando várias etapas até chegar ao doutorado em educação pela Federal do Rio de Janeiro, busquei uma base teórica, um referencial teórico, para que os nossos projetos eles não fossem assim, simplesmente pontuais. Eu não faço crítica às iniciativas de organizações sociais, né, que tentam fazer, às vezes, o máximo em comunidades de vulnerabilidade social, etc. Mas eu me sinto no dever, como educador, de dar uma contribuição com mais fundamento. O que, então, nós buscamos? Buscamos uma teoria, que é a teoria das inteligências múltiplas, de um pesquisador da Universidade de Harvard, Dr. Howard Gardner, e que lançou os seus estudos em 1983. Então, como uma teoria, podemos dizer que ela é recente. E ela está em processo de aceitação em vários países do mundo, né? Há sinais, há notícias que a China, que países da Europa, eles estão adotando no seu sistema regular de ensino. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda não tem encontrado espaço. E nós consideramos tremendamente importante, porque ela trabalha na base da potencialidade do ser humano. Ela parte, né, da concepção de que todos nós somos inteligentes, que é até um contraponto a essa teoria que já está meio defasada do QI, que tem uma classificação diferente para medir a inteligência humana, principalmente dando mais destaque à lógico-matemática e à linguístico-verbal. E você vê que o nosso sistema está muito fundamentado nessas duas inteligências e com número de horas muito maior, por exemplo, né, em linguagem, em matemática. E o mais incrível é o resultado do desempenho escolar, as avaliações que vêm não somente do MEC, mas de órgãos internacionais, do baixo desempenho dos nossos alunos. Exatamente em matemática, né, e língua portuguesa. E você, não lhe cortando, e você atribui esse baixo desempenho dos alunos, isso na escola pública e privada também, você atribui isso a quê? Na escola pública a gente sabe que não há interesse dos governantes investir como deveria investir, como prioridade a educação. Hoje se investe mais em outras áreas e até mesmo na área de segurança. O Estado do Rio de Janeiro gastou mais na área de segurança, para não ter segurança, do que na área de educação. Não sei se você sabe desses dados, mas o Rio de Janeiro investiu, ano passado, mais na área de segurança do que na área de educação. Eu acho que o país que não investe na área de educação, ele fica sempre futuro para trás. Futuro não tem nenhum. Futuro. E o Brasil tem cometido esse engano há muitos anos. Há muitos anos. Eu me lembro que na década de 80, quando o governador Leonel Brizola foi governador do Estado, ele, juntamente com o professor Dazi Ribeiro, ele realmente lançou um projeto ousado, que era dos CIEPs, exatamente para dar condição ao aluno ter uma educação holística, uma educação extra sala de aula. E, lamentavelmente, os seus sucessores acharam que investir em educação era gastar demais, e hoje nós estamos pagando um preço muito caro por não investir em educação. Então, é isso mesmo. O país que não investe em educação, ele não tem futuro. E os dados mostram isso aí. Por exemplo, mais recentemente, um dado que 2 milhões de universitários são considerados evadidos, deixaram as universidades. O aluno chega, você perguntou se o problema é só com as escolas públicas, mas também com escolas particulares, naturalmente com
algumas exceções. Mas a base de tudo é a falta de uma base teórica, e por isso nós acreditamos na teoria das inteligências múltiplas, que consigam desenvolver o potencial do ser humano e oferecer uma proposta para a elaboração de um projeto de vida com base exatamente na orientação vocacional. Ora, se é verdade que 54% dos alunos que chegam ao ensino médio, e aí estão de escola pública e escola particular, eles não sabem o que vão fazer, 54%. E eu paro para... É um índice altíssimo. Eu paro para, pedir 1 minuto de silêncio. Então, aí o que você vê é que os alunos chegam, fazem qualquer curso, escolhem Enem, e aí começa a evasão, ou então pulando de curso para curso, até tentar encontrar algum espaço, e às vezes até escolhe por sobrevivência. E ainda não há nenhuma garantia que esses 54%, não é? Ou aqueles que dizem que sabem o que vão fazer, que eles realmente estejam embasados numa vocação sua pessoal. Por quê? Porque eles podem ser filhos, por exemplo, desculpe aí a citação, de advogado, que pode ter, naturalmente, a tendência de dizer, filho, por que você não vai ser advogado? Por quê? Eu tenho escritório, eu posso dar o estágio, eu tenho uma clientela, passo como herança. Facilita, né? Facilita, mas filho de peixe, necessariamente, peixe não é. Uhum. Então, é importante você identificar, descobrir esse potencial e esse leque das 9 inteligências, que, segundo Gardner, todos nós recebemos como uma semente essas 9 inteligências. Todos recebemos essas 9 inteligências. E elas precisam ser desenvolvidas através do processo educacional. No processo de desenvolvimento, as inteligências, ou a inteligência predominante, ela vai se manifestando e então aí, a escola, a família, a igreja, a sociedade como um todo, o Estado, através dos seus governos, tem o dever de proporcionar uma entrega para que esses alunos eles elaborem o seu projeto de vida e busquem a sua profissão. Aí sim eles se sentem realizados. Eu acho que você tocou num ponto importante. Eu tenho 2 filhos e eu realmente gostaria muito que os 2 tivessem ido para a área do direito, que com certeza seria advogados melhores do que eu, mas deixei à vontade e nenhum foi para a área do direito. Minha filha fez a área de business e meu filho fez relações internacionais. Então eu deixei à vontade, muito embora o pai sempre quer apontar o caminho, é uma tendência. Mas eu acho que muitas vezes os pais cometem muitos erros impondo o filho a carreira que eles devam seguir. E por isso as pesquisas dizem que 90%, 90, eu acho até um número muito alto, dos profissionais brasileiros se dizem infelizes, insatisfeitos, infelizes em suas atividades profissionais. Então, a área de educação, ela é básica, fundamental, e nós estamos tentando dar uma contribuição, não com esse sentimento de que somos donos da verdade, mas nós buscamos na ciência o respaldo. Por isso mesmo que buscamos, através da teoria das inteligências múltiplas, trabalhar também cidadania. E aí, Cacau, nós criamos 2 personagens, Cida e Adão. É o cidadão. E o cidadão em todas as faixas etárias. O cidadão adolescente jovem, o cidadão pai, e aqui é uma proposta de pais mentores, com uma metodologia exatamente para ajudar a identificar as manifestações
da potencialidade, das inteligências dos seus filhos e dele mesmo, já que ele pode estar naquela classificação dos 90 infelizes, e no processo dele estar identificando a do seu filho, ele pode se identificar também e traçar novos rumos para a vida dele. E também para os seus pais, que são os avós dos seus filhos. Por quê? Porque eles também são cidadãos, mas que talvez, vítima do processo, do sistema, não tiveram oportunidade de escolha. Sobreviveram, deram a sua contribuição, mas com o aumento da expectativa de vida, há necessidade de que tenham políticas, e você, como um candidato, naturalmente está incluindo isso dentro do seu plano, do seu programa, né, o atendimento a pessoas idosas. Porque com o aumento da expectativa de vida, se não tiverem políticas públicas para atendimento a essa qualidade de vida, não adianta viver mais. Eu estou na expectativa de continuar vivendo, sei lá até quando, mas eu estou buscando qualidade de vida. E qualidade de vida significa você sonhar e você realizar. E por isso também aqui a proposta de que os filhos se tornem também mentores dos seus pais, fazendo essa integração familiar. E cidadania significa, vamos dizer assim, trabalhar na autonomia do ser humano como pessoa, para não ficar refém de quê? Da própria igreja, ou da própria escola, né? Ou das empresas. Ele ser capaz de dizer o seguinte: eu tenho direito de escolha, né? Eu abraço e vivo a democracia, a liberdade para as minhas ações e quero contribuir para a sociedade conforme, né, os preceitos que nós vemos em nossa Constituição. Silvino, você tocou em um ponto fundamental hoje no Brasil, que é exatamente a questão, está ligada à educação, que é a questão da terceira idade. As pessoas que vão envelhecendo no nosso país não têm nenhuma garantia de qualidade de vida, porque o poder público ele só faz tirar do aposentado. Tivemos uma reforma agora do INSS extremamente maléfica, essa reforma, e nem todos os aposentados, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que você é um bem aposentado, mas poucos brasileiros hoje, têm o privilégio de viver na sua aposentadoria. E por incrível que pareça, os aposentados, apesar dos pesares, é que estão sustentando os seus filhos e seus netos. O que acontece hoje no Brasil? Você tocou em outro ponto. Não há emprego para a juventude, não há formação para a juventude. Hoje a área de TI, a área da tecnologia, é uma área hoje fantástica, que o mundo todo está investindo, e os bons alunos aqui no Brasil, todos estão saindo para fora do país. O Canadá hoje é um celeiro de brasileiros que estão indo para lá, e outros países da Europa, Alemanha, eu tenho amigos lá. Então o Brasil hoje não está investindo nem na juventude e nem na terceira idade. Quem se aposentou antes dessa reforma, ainda se aposentou de tal maneira que às vezes é obrigado a sustentar o seu filho, sustentar o seu neto. Então você vê que é um governo que não está, e não faça crítica apenas ao atual governo, mas de alguns governos que vêm deixando a desejar o investimento na área da terceira idade e na área da juventude, para que possa ter uma formação sólida, ter bons empregos, para ter boas aposentadorias. E nós estamos aí com o 5G e o metaverso.
metaverso. Isso é fantástico. E eu fico pensando, né, como é que a educação vai entrar nesse novo mundo tecnológico, que os adolescentes estão se virando com a gamificação. Eles estão se virando. Mas só que a necessidade de ter projeto pedagógico nas escolas, com uma política que atenda a essas inteligências. Você falou, né, sobre os CIEPs, etc., né, que é a ideia também de uma carga horária maior. E agora a reforma do ensino também ampliou a carga horária no ensino médio. Mas a questão não é ampliar o número de horas, é saber o que fazer com essas horas. Porque senão você vai ter um professor lá que vai colocar a bola no pé do aluno, tá, vai lá jogar, e o aluno vai ficar feliz da vida, que ele vai passar a tarde toda jogando bola, mas não é por aí. Não. Se não tiver, né, uma proposta educacional que busque identificar, e neste aspecto a reforma de ensino, ela é até mais liberal nesse sentido, porque ela possibilita o aluno escolher algumas áreas, mas é preciso que tenha realmente atendimento a essa demanda, a oferta para atender essa demanda, se ele quer, conforme a proposta do Gardner, se ele é da área de música, que ele faça o seu curso de música, né? E desde o ensino médio ele vai se preparando para buscar o ensino superior. Se é da área, por exemplo, da inteligência naturalista, que ele busque os conteúdos, não é, que sejam... Problemático dessa exatamente. Os degraus para que ele faça engenharia ambiental, faça, por exemplo, veterinária, etc., que tem a ver com essa inteligência naturalista, como cada uma das inteligências propostas na teoria do Dr. Gardner. Como você pode esperar que um país com menos de 4 anos de governo troca 5 ministros da educação? Como você pode esperar que um Estado com menos de 4 anos já teve mais de 4 secretários de educação e o município no mesmo caminho? Como você pode esperar? Outro dia, um secretário de Estado disse: olha, que bom que você chegou aqui, e era uma secretaria ligada à área da tecnologia. Ele disse para a pessoa que esteve lá: que bom que você chegou com um projeto, que eu tenho 1 bilhão em caixa e não há como gastar esse dinheiro. Não há projetos para gastar esse dinheiro. Ora, como é que um Estado como o nosso, um Estado pobre, que uma secretaria detém 1 bilhão de reais e não há projetos? É porque não há gestores. Não há gestores certos para os locais certos. Então, Silvino, como é que nós vamos sonhar com uma educação de qualidade, com a juventude preparada para enfrentar os desafios de um mundo tão complexo? Cacau, 2 coisas que eu quero ressaltar. Uma delas é o seguinte: o engajamento da sociedade civil. A gente não pode esperar, de braços cruzados, que o governo vai oferecer, ainda que seja obrigação, um dever constitucional, a educação. Mas a família precisa se envolver. As igrejas precisam se envolver. As igrejas precisam ter projeto pedagógico para dar uma contribuição nesse sentido. E deve. E elas têm até uma chance maior, porque muitas vezes o sistema regular de ensino, ele é fechado, ele é comprometido até politicamente, como você já mencionou, mas as igrejas, por exemplo, elas podem, com seu trabalho social, ela não tem uma obrigação, vamos dizer assim, legal com o sistema regular de ensino. Então, ela pode oferecer uma complementação que, às vezes, as escolas não estão oferecendo. Então, através de atividades complementares. Eu estou brigando, por exemplo, do recrutamento de jovens, né? Não só de igrejas, mas jovens de qualquer
crença religiosa e cidadãos, para que eles se utilizem de créditos que nós podemos dar na atividades complementares, que é uma obrigação, quer dizer, faz parte do currículo do aluno universitário. Ele tem que dar, em alguns casos, mais de 200 horas de atividades complementares. E se eles se dedicarem a trabalhos sociais que sejam oferecidos pela igreja, sejam oferecidos por organizações sociais como a nossa, na área cultural, de música e de literatura, etc., tá? Então nós estamos engajando os jovens em atividades dessa natureza. E quero aproveitar para fazer uma denúncia aqui. Nós estamos com um projeto em um condomínio de office na Barra, com o que a gente chama a nossa tricicloteca, empréstimos de livros para estimular, não é, o hábito à leitura, inclusive o conhecimento das inteligências múltiplas, e para o condomínio também adotar uma escola que fica bem perto ali deste condomínio, e juntamente com o condomínio residencial. Cacau, eu apresentei à diretora essa proposta das inteligências múltiplas, mas com uma oferta de atividades sociais na escola, de graça, gratuitamente. A diretora achou fantástica a ideia e disse: o senhor tem que mandar uma correspondência ao CRE para me autorizar. Cacau, eu estou há cerca de 5 meses para receber uma resposta e já tenho solicitado apoio de outras pessoas para dizer, pelo amor de Deus. Tem oferecimentos por exemplo, de pessoas do condomínio de um shopping próximo que disse, eu posso dar um corte de cabelo para um aluno, né, dessa escola, e que alunos que vêm da Cidade de Deus, de Rio das Pedras, por exemplo, ali, para estimular esse aluno em alguma atividade que ele tenha desempenhado em prol da própria sociedade ali, da comunidade dele. Outro do salão de beleza disse assim, eu posso dar um dia de princesa para uma das alunas e tal, né? Então existe esse oferecimento porque as pessoas hoje não querem chegar de peito aberto e ir para alguns lugares em que elas possam ter um problema na comunidade. Mas elas podem, onde elas estão condominizadas, elas podem dar uma contribuição chegando lá. Eu não sei se vou lhe consolar, mas visitei uma faculdade recentemente de ponta, uma instalação de primeiro mundo, e o diretor daquela faculdade nos disse que ofereceu tantas bolsas de estudo para a Secretaria do Estado e até hoje nunca recebeu uma resposta. Eu não sei se isso consola o seu coração. Não. Mas nós vivemos... Isso não é consolo, não. Realmente, nós vivemos em um país onde o poder público, os gestores precisam realmente aprender a ser gestores. O Brasil está gastando muito e gastando mal, muito mal. Essa é a realidade na área da educação, na área de segurança e em outras áreas. Nós precisamos de uma fiscalização rigorosa com o dinheiro público. Silvino? Mas só um minutinho. Mas também não é só ter dinheiro é ter um sistema que atenda essa demanda do ser humano como pessoa. Então, se não for, a gente está jogando dinheiro fora também. Sim. Então, é preciso, basicamente, a identificação do potencial daquele indivíduo. Cada um é um indivíduo e nós que cremos que somos criados por Deus, Ele deu a cada um conforme Ele quis. Ele deu esse potencial que precisa ser desenvolvido. Por quê? Para ser desenvolvido, para ser vivido, né, na troca, no compartilhamento da sociedade, para a construção, para o desenvolvimento da ciência, para a tecnologia, porque se a gente acredita na criação, né, conforme nós acreditamos, o mundo não foi ofertado, dado ao homem prontinho.
com as máquinas, com, né, a internet, etc. Naquela época não existia nada disso. Mas o homem, criado por Deus, ele foi equipado com essa ferramenta em potencial para ser desenvolvida. E hoje nós não podemos, de forma alguma, estar jogando, como você disse, dinheiro fora, e muito menos jogando o potencial humano fora. Por isso, a educação tem que ser prioridade, não só dos governos, mas da sociedade civil se engajando, cada um como cidadão. Com certeza absoluta. E estamos dispostos aí a oferecer a nossa organização para voluntários, para apoiadores, porque não podemos sonhar sozinhos. Com certeza estamos aqui acabando esse bate-papo tão importante, tão gostoso, com o professor Silvino Neto, e peço a você que entre lá no @Cacau de Brito Oficial e compartilhe com seus amigos esse bate-papo tão positivo que nós tivemos com esse ser humano fantástico que é o professor Silvino Neto, baiano como eu, e nós estamos aqui felizes da vida para conversar com vocês sobre esses projetos. Obrigado e até a próxima. Eu agradeço e também deixo o nosso contato, brasilforte21@gmail.com. Repete. brasilforte21@gmail.com ou também 21 986689633. Nós aceitamos voluntários e estamos às ordens. Obrigado, Cacau, por essa oportunidade. Obrigado, Silvino. Obrigado. E desejo um sucesso para você, viu? Muito obrigado. Vamos continuar lutando, hein? Vamos continuar. Não podemos desistir.